Agradecer ao Padre Valentino. Resta saber se eu tenho muito para dizer, ou seja, eu sou uma espécie de amputado, não é, espiritual, no sentido em que eu não tenho um testemunho para dar, quer dizer, eu não tenho uma pessoa pode falar de uma revelação que teve, mas uma não revelação não existe, não é? Eu não posso falar sobre, é como se eu não tivesse um braço, eu não podia dizer, este braço que eu não tenho faz este movimento, não faz movimento nenhum, portanto a inexistência do braço quase que implica que eu não tenho nada para dizer sobre ele. Mas eu tenho acompanhado com algum interesse uma espécie de ressurgimento do movimento ateísta que tem havido. Em Inglaterra, os ateus juntaram-se e, enfim, fizeram umas contribuições financeiras até. Um senhor chamado Richard Dawkins, que é autor de best-sellers científicos, pôs uma boa quantia juntamente com outras pessoas. Eu acho que o Christopher Hitchens também contribuiu, e eles fizeram uma coisa curiosa que é, lá está, profundamente secular, que é fizeram um anúncio publicitário a espalhar a palavra de que Deus não existe. Eles colaram, isto é mesmo, eles colaram compraram um espaço publicitário num autocarro e escreveram em vários autocarros da cidade de Londres, escreveram uma mensagem: provavelmente Deus não existe, agora pare de se preocupar e desfrute da vida. Esta publicidade, como todas, é infelizmente enganosa. Porque se Deus não existe, não nos preocuparmos e desfrutar da vida é uma opção difícil, não é? Porque se Deus não existe, há muitas preocupações a ter. Quer dizer, eu não tenho um código de valores ao qual eu possa aderir, mais ou menos criticamente, é certo, mas ao qual eu possa aderir, que, enfim, que esteja escrito num sítio. Eu acredito, e é por isso que viver a vida sem preocupações me é mais ou menos difícil, eu acredito que quando morrer, e tenho mais ou menos a ideia que isso vai acontecer qualquer dia, eu acredito que quando morrer vou exatamente para o mesmo sítio em que estava antes de ter nascido, ou seja, lugar nenhum. E isso é uma coisa que me transtorna, como calculo. Quer dizer, isso significa que a minha vida, muito provavelmente já perceberam isso, que a minha vida não faz sentido. É isso que isto significa. Portanto, se eu tenho contributo a dar na qualidade de ateu esta noite, é partilhar com os meus amigos que a minha vida não faz sentido rigorosamente nenhum. Eu fui educado por muito simpáticas freiras vicentinas até à 4ª classe, depois por padres franciscanos até ao 9º ano, por padres jesuítas até ao 12º, e depois fiz a Universidade Católica. Não sou batizado. Nem eles tentaram especialmente converter-me. Há 2 pontos de vista sobre isso. Ou porque eram pessoas sensíveis e tolerantes e respeitadoras da diferença, ou porque tantos anos de convívio com eles lhes deram a ideia clara de que eu não tinha salvação possível. Há uma possibilidade muito forte de ser a segunda. Apesar disso, apesar de eu não ter um quadro de valores que me foi imposto, uma vez que eu não acredito em Deus, eu já escrevi sobre isso, eu não acredito em Cristo. Mas em que é que eu acredito? Por exemplo, eu não acredito em Cristo, mas acredito nos cristãos. Isso já não é mau, não é? Eu acredito nas pessoas. E acredito que a minha relação com elas deve ser, se calhar é próxima daquela que... Lá está, se calhar é próxima daquela que vocês... Estou a dizer vocês, parece que estou a falar com estrangeiros. Mas... num certo sentido, nós temos pátrias diferentes, não é? Mas o que eu vos quero dizer, e a minha presença aqui hoje demonstra isso, é que eu não sou um selvagem, ou seja, eu também tenho valores. Podem não ser exatamente os que estão na Bíblia, mas eu tenho valores. Portanto, aparentemente estamos outra vez nesse ponto. Estamos no ponto em que, para nós, ateus, a morte é um sono sem sonhos, e nós continuamos com um mal perder em relação a isso. Não é fácil.
E por isso onde é que eu vou buscar conforto? Vou buscar conforto a um livro que eu não sei se conhece, a Bíblia. Não sei se já ouviram falar. Especialmente a um dos meus livros favoritos, que é o livro do Eclesiastes. Eu estou convencido, isto é muito polémico e provavelmente absurdo, mas eu estou convencido que quem escreveu o livro do Eclesiastes não acredita em Deus, é um não crente. Porque o livro do Eclesiastes, a voz que fala no livro do Eclesiastes é um senhor chamado Coelet, é o pregador, não é? E o pregador vai dizendo basicamente tudo aquilo que eu acredito, que eu acho, que é tudo é vão, tudo é, quer dizer, não há justiça, no sentido em que os bons e os maus, os ricos e os pobres, a toda a gente acontece o tempo e o acaso. O tempo e o acaso acontecem a todos por igual. Era uma ótima pessoa, morreu. Era uma péssima pessoa, morreu também. E, portanto, não há... Basicamente é isso que ele diz, enfim, de uma outra forma, mas é isso que ele diz. E há um ponto em que ele diz... Lá está, ele diz, tudo é vão, ele diz, a tradução do King James é vapor of vapors, acho eu. O vapor dos vapores, tudo é tão etéreo como vapor dos vapores e imaterial como vapor dos vapores. A nossa vida aqui, nesta espécie de grão de areia, e durante este espaço de tempo que é um espirro na eternidade, tudo é vão aqui. Quer dizer, eu juntei uma enorme fortuna, morri. Eu adquiri imenso conhecimento, morri a seguir. Eu fui muito bom para o meu semelhante, morri. Fui péssimo para o meu semelhante, morri também. É por isso que tudo é vão. E se Deus existir, não é vão. Se Deus existir, isto não é o vapor dos vapores. Quer dizer, se Deus existir, isso tem um sentido. Tem um sentido... há uma repercussão para isso, há uma justificação para a nossa existência aqui, não é? No final, é muito curioso, no final, o Coelet diz: por isso nada mais resta ao homem, senão comer, beber. Eu acho que a nossa tradução diz comer, beber e divertir-se. A tradução do King James é eat, drink and be merry, e ser alegre. É certo que há um último parágrafo, escrito por outra mão, sente-se que é escrito por outra mão, aliás, é manifesto que é escrito por outra mão. Há um último parágrafo que diz mais ou menos o seguinte: exato, esta teoria do Coelet, tudo é vão e tal, isso é muito bonito. Não esqueçamos que a própria teoria do Coelet também ela é vã, portanto, vamos dar-lhe o valor que ela merece e vamos temer a Deus. Muito boa noite. Basicamente esse parágrafo que encerra, diz mais ou menos isso. Agora, houve como é evidente, além do facto dos padres e das freiras me terem apresentado a um livro que eu acho que é fundamental, houve coisas boas e coisas más no facto de eu ter tido essa educação. As coisas boas foram, eu acho que é a crença, o valor da fraternidade. Eu acho mesmo que somos todos irmãos, como vocês acham que somos todos irmãos. E eu acho que isso é mais ou menos evidente noutras áreas da minha vida, como, por exemplo, as convicções ideológicas. Mas é evidente também teve coisas negativas, como o facto de eu, como a culpa, eu sinto imensa culpa e a culpa é vossa. É por vossa causa que eu me sinto tão culpado. Espero que agora fique claro que eu não sou crente. Não, o 25 de dezembro é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos. Acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2010 anos é posta em causa, portanto. Sim, está posta em causa. O nascimento, portanto,
O nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, que tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristo julga. Os nossos ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, mas claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou o reino de Deus, mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões com ele lá no céu. Narrativas horrorosas, mas são micronarrativas dentro de uma macronarrativa. Tudo depende agora como é que eu leio a Bíblia. Como é que eu a leio? Que literatura é essa? Essa literatura, para mim, é uma literatura com a qual eu não concordo, que não tem nada a ver com a minha vida de hoje, com direitos humanos, com democracia, seja o que for, etc, etc, mas que naquele tempo tem uma explicação. Tem uma explicação. Deus que a sua Igreja... Pois bem, para mim não é, porque realmente eu, ao estudar a Bíblia, realmente eu encontro aqui, isto não é para se ler de uma maneira literal. Pronto, estamos sempre no mesmo. Porque esse Deus não existe. Deixa eu ouvir o... Mas quando eu apareço usando a Bíblia tal qual está escrita, vocês dizem que... Não é porque nós, pelos géneros literários, realmente pelos estudos, chegamos à conclusão de que é um conto extraordinário para resolver um problema teológico do tempo, lá do século V, do século IV, para resolver um problema dentre os judeus, que realmente um dos problemas complicadíssimos, que era realmente, afinal de contas, que Deus é este? Então, mas Deus castiga ou não castiga? Então castigou Jó daquela maneira. E apresenta realmente aquele homem em extremo, com aquelas figurações, são criações literárias, para resolver um problema teológico. Porque realmente há assuntos que só há maneira de Saramago, que é um criador de imagens, que é um criador de metáforas, portanto só assim a gente entende o mundo de Deus. Para ver o quão perturbadora uma sociedade secularista pode se tornar, basta olhar para a Suécia. Sob a bandeira do Estado laico, a Suécia tem se tornado um país laicista com propósitos definidos de subverter os padrões bíblicos que sempre nortearam o continente. Algumas leis estão na vanguarda do liberalismo. O aborto tem sido livre e disponível sem consentimento dos pais no país desde 1975, resultando na nação nórdica com maior taxa de aborto em adolescentes da Europa, 22 em cada 1000 meninas entre 15 e 19 anos. Entretanto, o número de estupros aumentaram em 1000% desde 1975. E o divórcio tem o maior percentual do mundo. O movimento gaysista tem encontrado abrigo na legislação do país, chegando ao ponto que se um par gay quiser se casar e não achar uma igreja disposta a fazê-lo, o Estado escolhe uma e obriga a celebração da cerimônia. Outra lei liberal. O governo sueco proibiu recentemente aos professores de citar o nome de Jesus Cristo em classe. Estão proibidos de ensinar aos alunos sobre o Natal ou qualquer outra comemoração cristã. Isto inclui orações ou qualquer declaração de fé. No calendário escolar foram excluídos as datas cristãs, porém incluiu-se festas hindus e muçulmanas. A Suécia deveria definitivamente servir como um aviso
para outros países que buscam políticas secularistas e socialmente liberais, como os demais países da União Europeia, Estados Unidos e países emergentes como o Brasil.